Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos meus temas favoritos, filmes de terror atmosféricos. 10 opções esquecidas para você conhecer e assistir. Vocês já sabem como funciona? Vamos lá! Eu sou o RRB, que você está no terror de Hobby Mistério no Bosque, e abre o nosso vídeo na trama. Uma família acabou de se mudar para uma nova casinha no meio dessa floresta, só que as adolescentes dessa família começam a ter estranhas visões, até o ponto que uma delas vai investigar mais a fundo tudo isso, somente para descobrir uma outra casa no meio dessa floresta, habitada por uma velhinha, e essa velhinha tem uma estranha ligação com o passado e presente. Vão se unir aí em nosso filme, aquele filme tradicional para você assistir com a família inteira, né? Super leve, não tem nenhuma cena gráfica, é por isso que ele está nessa lista. Construção de atmosfera, construção de clima, né? Muita névoa no ar, floresta, casas, itens. Esses itens que estão dentro dessa casa vão ser cruciais para que a gente possa entender a trama do filme. Então eu recomendo bastante. Tem até a presença da Bette Davis interpretando exatamente essa velhinha. Ela aqui está um dos últimos grandes papéis aí da atriz em sua filmografia, né? Atriz lendária. Então eu recomendo. Já falei aqui no canal sobre esse filme. São 90, 100 minutinhos aí de puro entretenimento, spook, né? Como eles costumam chamar. É bem arrepiante. Lisa e o Diabo, uma jovem turista, está visitando vilarejos espanhóis até o ponto que ela se perde de sua amiga, e é aí que ela vai adentrar uma jornada de pesadelos, uma jornada onírica, conhecendo personagens estranhos e lugares bizarros, tudo culminando nessa única noite dentro dessa grande mansão isolada. Lisa e o Diabo é dirigido pelo mestre do terror italiano Mario Bava, meu cineasta favorito de terror do país, e é um filme menor, é verdade, dentro da filmografia desse diretor, e vocês inclusive tomem cuidado quando vocês forem procurar por ele, porque tem várias edições alternativas. Procurem a original mesmo italiana, não tem até uma versão estadunidense. Cuidado aí quando vocês forem procurar, que as outras versões falam que são muito ruins. Eu não cheguei a conhecê-las, e é um filme que bebe também muito na fonte do Carnival Souls, né, o Parque Macabro, exatamente a mesma estrutura. Eu não sei se foi de forma pensada ou não, então se você gostou daquele filme, provavelmente você vai amar também Lisa e o Diabo, e tem até mesmo a presença do nosso querido Telly Savalas, o inesquecível Kojak. Então, um filme atmosférico de primeira. Agora, um filme completamente obscuro do início dos anos 2000, e se vocês me perguntarem o porquê, eu não sei explicar, porque ele traz um grande diretor, um grande protagonista, uma grande história, muita investigação, muito terror, muita atmosfera, um filme quase perfeito, Medo X. Em sua história nós vamos ter a jornada desse sujeito que perdeu a esposa de uma forma trágica, aconteceu um crime na verdade, né? Ele jamais conseguiu se recuperar da figura do luto e jamais conseguiram descobrir quem foi o culpado por esse crime. Ele fica obcecado pela descoberta do possível suspeito. Ele trabalha como segurança dentro desse shopping, ele pega fitas de vigilância ali para investigar novos suspeitos, até o ponto que são apresentadas novas evidências ao homem e ele tem que se mudar de cidade atrás desse indivíduo. Medo X traz Nicolas Winding Refn, né, diretor dinamarquês, como que fez o seu filme mais emblemático foi aquele Drive com Ryan Gosling. Quem conhece esse diretor sabe que ele é bem exagerado ao trazer as suas histórias, e eu adoro esse exagero, mas Medo X é um filme mais pés no chão, né? Uma trama de investigação bem linear, traz várias questões bizarras, várias pontos da história que a gente não entende e é proposital, não é pra gente entender mesmo. E o John Turturro como protagonista, ele que fez Barton Fink, grande ator lá de Hollywood, infelizmente não teve tantos papéis de evidência, ele não tem um porte físico, não é o bonitão lá de Hollywood que geralmente a indústria requer, mas é um grande filme, eu amei cada segundo. Quando eu fui assistir eu não entendi por que dele ser tão pouco conhecido, já fiquei apaixonado nos 5 minutos iniciais. Então, Medo X aí pra vocês conhecerem. Se vocês não conhecem esse filme ainda, acabou o vídeo, pesquise por ele e você não vai se arrepender. Força Diabólica, The Tingler, filme de 1959, dirigido pelo William Castle, um dos maiores mestres do cinema B de terror das décadas de 50 e 60, e para mim The Tingler é o seu maior trabalho, supera A Casa dos Maus Espíritos, supera Homicidal, supera 13 Fantasmas. É a história desse cientista maluco, interpretado exatamente pelo Vincent Price. Ele quer provar que o ser humano pode morrer de medo, ele acha que em todo sujeito existe uma
criatura na espinha, e conforme você atiça essa criatura pelo medo, ela vai ganhando novas proporções. The Tingler é um filme B tradicional, pouquíssimo orçamento, poucas ambientações, mas cada cenário diferente que o William Castle se utiliza, ele consegue ser incrível, né? E tem uma história fantástica, né? Cheio de pequenos buracos, mas fantástica, e o maior ponto de destaque é essa criatura. Não há nada igual a ela em nenhum ponto do terror. Ela consegue ser fascinante e nojenta ao mesmo tempo. É um filme em preto e branco, tem poucas cores que o William Castle utiliza em momentos cruciais da história. Então assistam The Tingler, né? Curtinho, e filme com Vincent Price. Filmes com Vincent Price não tem erro. Libido, outro filme italiano e outro filme que vai brincar com a questão onírica, né? O que é real, o que é da cabeça, o que são sonhos do nosso protagonista. São apenas 4 personagens. O protagonista é esse jovem que está retornando ao casarão onde ele cresceu e presenciou um crime sendo cometido por seu pai, um assassinato. Ele passou por pontos turbulentos psicologicamente, está sempre flertando com a loucura, agora ele está saudável. Então tem esse personagem, tem um tio que é uma espécie de guardião que cuida de seu dinheiro e suas respectivas esposas. Esses 4 personagens dentro desse casarão embarcarão em uma jornada de enganação. Cabe ao espectador montar o quebra-cabeça que é esse filme. Você pode ter várias visões diferentes sobre o que está acontecendo, sobre as motivações dos personagens, sobre o protagonista. Um dos melhores filmes de terror que eu tive a oportunidade de assistir dentro da Itália na década de 60, e visualmente lindíssimo, né? Apesar de estar limitado apenas a essa locação, esse grande casarão, são vários quartos, em especial esse quartinho onde acontecem os assassinatos, cheio de espelhos. Falei de cinema italiano, agora nós vamos para a Alemanha, um filme obscuro alemão, Anticorpos, mais conhecido por ser a versão europeia de O Silêncio dos Inocentes. Apesar de ter algumas coisas que lembram realmente, não tem nem 40% da qualidade. É um bom filme, um bom thriller sobre um serial killer que é finalmente capturado após anos em atividade, e um pequeno detetive é incumbido da missão de interrogar o sujeito. Ele vai tentar descobrir novas pistas de novos crimes, e é nesse interrogatório que coisas sinistras vão surgir, novas possíveis vítimas. Anticorpos é aquele thriller, traz todos os detalhes de um thriller, né? Thriller tradicional, só que em sua versão europeia, né? Com uma cinematografia diferente, com um ritmo completamente seu. Então, para quem quer descobrir novas coisas dentro da Europa, relativas ao terror, relativas ao suspense, Anticorpos está aí disponível. Agora 2 filmes obscuros do Reino Unido. O primeiro deles é A Warning to the Curious. Infelizmente não possui título em português, e eu esqueci de falar que são filmes curtos, né? Com menos de 50 minutos de duração. Aqui nós vamos ter um arqueólogo que viaja até essa ilha, ele quer descobrir novas coisas, ele pega um quartinho dentro desse hotel, só que ele acaba cavando, né, desenterrando algo que não deveria sair do solo, despertando uma entidade que começa a perseguir o sujeito. O mais legal desse filme é que essa entidade começa a perseguir o homem bem longe, né, um pontinho ali no horizonte, e conforme os minutos vão se passando, essa entidade está cada vez mais próxima, o terror vai aumentando, o terror inclusive do nosso protagonista. Filme assustador, é para você assistir naquela madrugada fria que não tem erro, você vai sair completamente arrepiado, e pertence àquela franquia, né, de filmes curtos do Reino Unido, baseados em contos literários sobrenaturais, né, histórias clássicas de fantasmas. É dirigido pelo Lawrence Gordon Clark. Quando você ver o nome desse diretor dentro dessa franquia de filmes, você pode assistir, que é coisa espetacular. Tô redescobrindo essas coisas, né, esses filmes obscuros, pouco a pouco. Só tem coisa boa, você encontra aqui no YouTube, infelizmente não tem legendas, mas são poucos os diálogos, é mais na construção de atmosfera. Número 13, tradução literal do título em inglês, é sobre essa espécie de professor que viaja até um vilarejo tentando validar alguns documentos. Ele vai ver se os documentos são originais ou não. Ele pega um quartinho dentro desse hotel, o quarto de número 12, só que ele vai descobrir, conforme as noites avançam, que existe um quarto de número 13 oculto, que ninguém sabe de sua existência, um quarto fantasma. É aí que as coisas vão ficar bem macabras, super atmosférico. Eu não esperava grandes coisas quando eu dei play nesse filme, eu esperava um filme regular ali com alguns bons momentos, e me apaixonei logo com 5 minutos. Apesar de possuir pouquíssimas locações, apenas 2 dentro desse hotel e dentro dessa biblioteca que o homem vai trazer o seu trabalho, ele consegue ser assustador, consegue ser criativo, os vários personagens, os fantasmas, as assombrações que vão surgindo, com as descobertas dentro desses vários quartos dos hóspedes. Filme inesquecível, assistam, procurem por ele, vocês vão se surpreender, principalmente se você gosta de cinema da nossa temática do vídeo, né, atmosférico, e filme com bastante mistério, bastante investigação.
animação pérola aí do Reino Unido. Eu falo para vocês que vai se tornar um filme anual para mim. Assisti faz poucos meses, vai se tornar, todo ano eu vou ter que revisitá-lo. A Tortura do Medo, filme de 1960 e um dos filmes mais importantes da década, embora não coloque exatamente no top 10, top 15, a jornada de um serial killer capturando novas vítimas. A substância do filme é exatamente nesse cotidiano, conforme ele captura as últimas imagens de suas vítimas por uma câmera, né? É um filme super criativo, lindíssimo visualmente, e são o rigor visual dessas cenas que realmente colocaram esse filme em outro patamar, e eu posso falar para vocês que é um dos melhores filmes dentro dessa temática, né, dentro desse subgênero de serial killers. Ele se inspirou bastante no cinema do Hitchcock, mas atribui sua própria identidade e conseguiu moldar o gênero depois. Acho que o Brian De Palma bebe bastante no cinema do Hitchcock também, mas eu acho que ele bebeu também nesse A Tortura do Medo para criar seus filmes de suspense e terror nas décadas de 70 e 80. Sonho de Morte, Dead of Night, em seu título original. Citei esse filme recentemente quando eu falei sobre Black Christmas, né, que é do mesmo diretor, do mesmo ano, filme de 74, do Bob Clark, e na trama nós vamos ter essa família. O filho foi pro Vietnã, eles recebem a notícia de que o filho morreu, porém naquela mesma noite alguém bate a porta. Quem é? É o filho que voltou do Vietnã, ele está vivo, só que ele não voltou da mesma forma, ele está diferente, está melancólico, olha pro nada, parado, meio pálido, ao ponto em que novas mortes vão surgindo dentro dessa cidade, tudo ligado a esse indivíduo. Eu diria que Dead of Night antecede, né, em algumas instâncias, o Cemitério Maldito, né? A estrutura é muito parecida do sujeito que não volta da mesma forma. Será que ele morreu? O que aconteceu com ele? Super atmosférico, né? Com 5 minutos de filme, você já está completamente hipnotizado e completamente assustado, porque é um filme extremamente assustador, sem nenhum jumpscare, não tem nada muito gráfico ali, é só na construção de clima, na escuridão que surge com esse personagem. Às vezes o personagem brota do escuro, a gente nem percebe ele ali. Então, um filme inesquecível, para mim um dos melhores filmes da década de 70, um filme outro filme de conforto, né, que todo ano eu tenho que assistir. Terminou o fim de vídeo, mas não pare por aqui. Duas opções que eu separei para você continuar dentro do mesmo tema, assistindo e maratonando os vídeos do nosso canal.